Bem, gente, vamos lá. Vamos fazer a nossa prova do TJM de São Paulo. Prova essa que vai ser uma excelente preparação para a prova do TJ de São Paulo, tá? Inclusive pela proximidade, pelo mesmo conteúdo programático, tá? Em relação à prova de matemática em si, o conteúdo programático é praticamente o mesmo, tá? A única novidade, a única diferença, na verdade, é que a prova do TJ vai ter também um acréscimo de raciocínio lógico, ok? Vamos lá, vamos fazer essa prova aqui tiveram 10 questões de matemática, na prova do TJ vão ser 6 de matemática e 10 de raciocínio lógico, enfim, excelente treinamento, ok? Vamos fazer a primeira questão dessa prova de matemática, que é a questão número 11, ela diz o seguinte: em um município sabe-se que 1 em cada 16 habitantes vive em área de risco. Desse modo, é correto afirmar que o número total, do número total de habitantes, o correspondente àqueles que não vivem na área de risco. Questão de razão e proporção, regra de 3, tá? Basicamente, a razão do pessoal que vive na área de risco para o total da população é 1 para 16, ok? Então, peraí. Só que o problema deixou bem claro, ó, isso aqui é a população, tá? População. E aqui o pessoal que vive na área de risco. Só que o problema pede a porcentagem, né, a proporção em relação ao pessoal que não vive na área de risco. Então a gente tem que pegar, na verdade, e fazer o complementar dessa fração. Gente, ou vive na área de risco ou não vive na área de risco. Então, se nós temos 1 para 16 que vive na área de risco, a nossa proporção de quem não vive na área de risco vai ser o quê? 15 para 16. Tudo bem? E é exatamente essa resposta que o problema pede. Teoricamente a questão até já acabou. O problema é que ele quer o percentual disso, tá? Ou seja, ele quer o percentual. Quanto 15 é de 16 percentualmente? 90%, 95%, alguma coisa próxima, né? Bem próximo, vai ser a resposta do problema. Então, inclusive pelas opções de múltipla escolha que a gente tem, ok? Professor, como é que a gente faz essa conta? Simples, regra de 3. Você vai fazer o quê? Você vai botar aqui o 16, que é o total que a gente tem em relação à população nesse caso, vai ser o 100%, assim como o nosso 15, que a gente quer saber, vai ser o x, ok? Então vamos lá, opa! Então vamos lá. O que acontece? Quando você vai fazer uma regra de 3 como essa, vai multiplicar cruzado. Então vai ficar 16 vezes x, que é igual a 15 vezes 100. Ou seja, gente, a conta ficou basicamente o quê? 1.500 divididos por 16, ok? Vamos fazer essa conta. Fazer essa conta aqui, ó. 1.500 dividido por 16. O 15 não é suficiente, pega o 150, ok? Vai dar 9. 9 vezes 16 dá 144. Para 150 faltam quanto? 6. Baixou 6. 3. 3 vezes 16 dá 48, resto 12. Bem, agora não dá mais para dividir. Você coloca o zero e coloca a vírgula. Por enquanto já temos 93, alguma coisa. Se bem que, vamos lá, já estamos aí provavelmente na resposta. A gente vai fazer essa conta até o final. Não, só dá para eliminar 2 itens até agora. Vamos continuar. Gente, 120 dividido por 16, tá? Qual é o quociente que a gente vai usar? 7. 7 vezes 16 dá 112, resto 8. Bota mais um zero aqui, e agora o quociente aqui vai ser o quê? 5. 5 vezes 16, 80. Fechou. Ou seja, gente, 1.500 dividido por 16 dá 93,75. Opa! Por cento. E a gente pega nas respostas e vai encontrar a resposta letra C de casa. Beleza? Vamos para a questão 12 agora. Bem, ele dá uma tabela, na verdade, ele diz o seguinte: leia o enunciado a seguir para responder as questões de números 12 e 13. Ou seja, essa tabela vai servir para responder as duas próximas questões. A tabela apresenta o número de acertos dos 600 candidatos que realizaram a prova de segunda fase de um concurso, que continha 5 questões de múltipla escolha, ok? Então,
As informações são bem claras na tabela, tá? A quantidade de candidatos que acertou 5 questões, o que acertou 4 e assim por diante, tá bom? Vamos para a questão IC12. Então ele diz o seguinte, a pergunta é simples e direta na 12. Ele quer a média dos acertos por prova. Como é que se calcula a média de vários números estatisticamente? Você soma todos esses números e divide pela quantidade de números. Então, basicamente, a gente vai ter que fazer que conta? Média vai ser o total de acertos, ok? Sobre o número total de candidatos que fizeram a prova. Para a gente conseguir... O denominador já está de graça, que a questão falou claramente no enunciado que são 600 candidatos. Foi ou não foi? Agora, como é que a gente faz para calcular o nosso numerador? Gente, eu vou até reproduzir aqui as informações da tabela. Olha só. Aqui, a gente tem um número de acertos e aqui o número de candidatos. Vamos reproduzir essa tabela aqui rapidinho, para a gente poder ficar como referência. A gente tem a opção, 5 acertos foram 204 candidatos. 4 acertos foram 132 candidatos. 3 acertos foram um total de 96 candidatos que tiveram os 3 acertos. 2 acertos foi um total de 78 candidatos. 1 acerto, 66 candidatos. E 0 acertos, 24 candidatos. Gente, isso é uma tabela de frequência, questão clássica de estatística, né? Ele apresenta em tabela, e para você calcular a média, basta você fazer o quê? Você multiplicar todas as linhas, somar o resultado. Quando você fizer isso, você vai ter um numerador. Como assim, professor? Exatamente, o que acontece? Quando você multiplica essas linhas, você está fazendo a quantidade total de acertos. 204 candidatos fizeram 5 acertos. Ou seja, 204 vezes 5 vai dar o total de acertos só por essa primeira informação. Depois, 132 candidatos tiveram 4 acertos. Aí você soma mais esse produto. E aí você vai colocando aqui, ok? Então, olha só o que eu vou fazer, gente. Esse numerador eu vou calcular aqui fora, depois eu coloco o valor pronto aqui. Então vai ficar o seguinte, vou até aproveitar a tabela para fazer. 5 vezes 204 dá 1020. Bota aqui. 1020. Ok? 4 vezes 132 dá 400, mais 120 vai 520, 528. Então bota o 528 aqui. 3 vezes 96, 270, 288. Confere? 2 vezes 78 dá 156, né? Ok? 1 vezes 66 é mole. E esse aqui não vai fazer diferença nenhuma, vai dar 0. Ou seja, aqui não vai ter acréscimo nenhum de acertos. E agora a gente vai fazer um somatório para saber o número total de acertos que tivemos aí nessa tabela. Somando tudo aqui, a gente vai ter o quê? 16 mais 12, 28. Aqui, 6, 14, 25. 2, 7, 10. Foi um aqui, 2. Ou seja, gente, foram 2.058 acertos. Dividindo pela quantidade total de candidatos, a gente vai ter a quantidade de acertos por candidato, ok? E vamos à conta, mais uma conta de divisão que a gente vai ter que fazer. 2.058 divididos por 600. Não adianta estudar com calculadora. Na hora da prova, você vai precisar saber fazer essa conta. Então vamos lá. Gente,
O quociente que a gente vai multiplicar por 600 para chegar mais próximo vai ter que ser o quê? Vai ter que ser o 3, porque 4 já daria 2.400, então vai dar 3. 3 vezes 600, 1.800. Então vai sobrar aqui 258 de resto. Tá tudo bem? Tá. Não dá para dividir mais, então a gente acrescenta um zero e bota vírgula. Agora a gente pode colocar 4, né? Porque 4 vezes 600 dá 2.400, sobra 180. E agora você coloca mais um zero aqui e aí vai entrar direto o nosso quociente para fechar, porque 3 vezes 600 dá 1.800, resto zero. Ou seja, aqui ó, o nosso resultado. A média de acertos por candidato foi de 3,43. Vamos nas opções da resposta e a gente encontra a letra B de bola. Tranquilo? A questão 13, que é a próxima questão que a gente vai fazer, também é baseada nessa tabela. E ele fala assim, analisando as informações apresentadas na tabela, é correto afirmar que, e de cara ele já bota na letra A, mais da metade dos candidatos acertou menos de 50% da prova. Ou seja, gente, vamos liberar aqui essa nossa tabela. Basicamente, a gente vai ter que fazer a análise da distribuição de acertos desses candidatos. Por exemplo, ele fala, mais da metade dos candidatos acertou menos de 50%. Gente, se são 5 questões, 50% é 2,5, tá? Então, quem foram as pessoas, quem acertou menos de 50%, ou não acertou nenhuma, ou acertou uma, ou acertou duas. Tudo bem? Gente, quantas pessoas não acertaram nenhuma? 24. Quantas pessoas acertaram somente uma? 66. E quantas pessoas acertaram duas? 78. Gente, eu não vou nem fazer essa conta. Se você pegar esses valores aqui, isso com certeza é menor que esses outros valores. A gente não chega nem perto da metade do total de candidatos, ok? Que é o que ele diz, ó, mais da metade dos candidatos não chega nem perto da metade, porque esses três aqui, somados, não chegam nem próximo dessa quantidade de candidatos que ainda tem. 600, na verdade. Nem precisava fazer essa soma. Não é a letra A. Vamos lá, a letra B. Menos da metade dos candidatos acertou mais de 50% da prova. Agora ele é o contrário, ó. Agora ele está dizendo o seguinte, essa galera toda aqui representa menos da metade dos candidatos, porque vocês concordam? Essa galera acertou mais de 50%. Quem acertou 3 questões, 4 questões e 5 questões, acertou mais da metade das questões. Só que essa galera não são menos, não é na verdade menos da metade, é mais da metade. Então rolou uma inversão, né, gente? A letra B também não serve. Ou seja, a letra A está dizendo que essa turma toda aqui, esses candidatos aqui, são mais da metade? Não, eles são menos da metade. E aqui, essa galera aqui é mais da metade. A letra B está dizendo que é menos da metade. Também não é. Letra C. Exatamente 168 candidatos acertaram no mínimo 2 questões. Gente, no mínimo 2 questões foram as pessoas que acertaram 2, 3, 4 ou 5 questões. Ou seja, ó, essa turma toda aqui, isso não dá 168. Dá muito mais do que isso. Então, conferindo de novo, exatamente 168 candidatos acertaram no mínimo 2 questões. Não, muito mais de 168 candidatos. Ok? Letra D. 264 candidatos acertaram no máximo 3 questões. Opa! No máximo 3 questões é essa galera aqui, ó. Quem não acertou nenhuma, tá? Quem acertou uma, quem acertou 2, o que acertou 3. Até aí tudo bem?
Beleza, continuando. É essa galera aqui, ó. Nenhum acerto, um acerto, 2 acertos, 3 acertos. Essa galera tem no máximo 3 acertos. Espera aí, agora a gente tem que fazer essa soma, só que tem que acrescentar. Nenhum acerto foi isso, um acerto isso, 2 acertos isso e 3 acertos foram 96. Ou seja, é só fazer essa soma aqui agora. Essa primeira parte aqui dá quanto? 90. Correto? E essa soma aqui está dando quanto? 174. Ou seja, 264 dessa soma. Exatamente o que a letra D falou. Achamos o gabarito. Ou seja, gente, dos 600 candidatos, vou até destacar essa soma que a gente fez. Desses 600 candidatos, que são essa soma toda aqui, ó, essa galera aqui, esse pessoal aqui, somados dão exatamente 264. E esses candidatos acertaram no máximo 3. Nenhum acerto, um acerto, 2 acertos, até 3 acertos, é a galera que acertou no máximo 3. Gabarito letra D. Um terreno retangular, a medida do lado maior tem 1 metro a mais que a medida do lado menor. Ou seja, vamos desenhar aqui, esboçar na verdade, né, o retângulo, questão 14. Temos aqui o retângulo. E ele está dizendo que o lado maior tem 1 metro a mais que o lado menor. Então bota a largura x e o comprimento x mais 1. Álgebra, na geometria. Se a área desse terreno... Gente, a área do retângulo é bem simples. É o conceito mais básico de área que existe na geometria. É comprimento vezes largura, ou base vezes altura. É só multiplicar essas duas expressões. Então a área vai ser x vezes x mais 1. E o problema diz que a área é 182 metros. Então é correto afirmar que o seu perímetro em metros é... Bem, para descobrir o perímetro, a gente tem que, na verdade, calcular o valor do x, tá? Descobriu o x, você descobriu a largura. Descobriu a largura, você descobriu o comprimento. Depois é só fazer o quê? 2 larguras mais 2 comprimentos, você mata a questão, ok? Então como é que a gente faz para descobrir esse x? Vamos lá. Gente, se você fizer uma distributiva aqui, que acaba sendo um cálculo bem automático, você vai cair numa equação de segundo grau. Aí você vai depender de Bhaskara. Nesse tipo de questão você não vai fazer por esse caminho, tá? Por que isso? Isso aqui é o produto de 2 números consecutivos. Você tem que aproveitar isso, tá? Quais são 2 números consecutivos? Inteiros consecutivos, né? Lado do retângulo aqui. Quais são os 2 valores inteiros consecutivos que dá o produto da 182? Bem, é só você lembrar dos quadrados perfeitos mais próximos, né? 13 vezes 13 dá 169. 14 vezes 14 dá 196. Ou seja, gente, ó, esse aqui é o 13 ao quadrado, esse aqui é o 14 ao quadrado. Esse número está entre esses dois aqui. Então, ó, o próprio produto do 13 com 14 é um bom indício. E dá certo? O quê? Quanto é 14 vezes 13, gente? Aqui dá 12, vai 1, 3, 4. Aqui dá 4, 1. Ó, 2, 8, 1. Acabou. Nós acabamos de descobrir, então, que esse aqui, então, é o 13 e esse aqui é o 14. Porque 13 vezes 14 dá 8, 2. Olha o x aqui. Acabou. Não precisa fazer baixo, não precisa fazer nada disso. Então, o produto de 2 números que dá 182 é o 13 e o 14. O x, então, menor é o 13. Gente, se o x é o 13, a largura é 13, né? O nosso comprimento vai ser o quê? 14. O perímetro, ó, 2p, que é o símbolo de perímetro, tá? São 2 vezes a largura. Não, assim não fica legal. Peraí, vou botar direto. 2p, que é o simbologia de perímetro, vai ser 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento. Ou seja, 26 mais 28. Isso fecha exatamente em 54. 54, vamos lá, metros no caso, né?
vai ser a resposta do nosso problema, conferindo realmente o gabarito letra A. Beleza? Vamos para 15. Questão 15 diz o seguinte: em determinada região, para cada 90 pessoas que contraíram uma doença e sobreviveram, 8 contraíram a mesma doença e morreram em decorrência dela, tá? Se considerarmos 4.000 mortes decorridos por aquela doença, então é verdade que o número total de pessoas que a contraíram seria regra de 3. Regra de 3. O que a gente vai fazer aqui, gente? Vamos definir as colunas, ok? Então aqui a gente vai colocar as pessoas... A primeira coluna vamos botar as pessoas que sobreviveram. Tranquilo? E a outra coluna, aqui está dizendo pessoas que morreram em decorrência. Morrer é uma palavra muito pesada, né? Vamos botar não sobreviveram. Pronto. Não sobreviveram. Então, vamos colocar essa primeira informação. Ele diz, ó, para cada 90 pessoas que contraíram a doença e sobreviveram, 90 está aqui. 8 contraíram a mesma doença e morreram. Ou seja, 8 está aqui na coluna não sobreviveram. Tudo bem? Se considerarmos 4.000 mortes, ou seja, 4.000 agora entra aqui nessa parte dos não sobreviventes, ó. 4.000 mortes decorridas daquela doença. Então é verdade que o número de pessoas que contraíram aquela doença... Gente, cuidado, hein? Muito cuidado. Questão de matemática, você tem que ter tranquilidade na hora que você fizer, achar o teu resultado, para ver se é aquilo mesmo que o problema está pedindo. Essa nossa regra de 3, a gente vai descobrir os sobreviventes. Mas cuidado, o problema não está pedindo a quantidade de sobreviventes. O problema está pedindo a quantidade de pessoas que pegaram a doença. Ou seja, lembra do seguinte, gente. A gente vai descobrir um valor aqui, certo? Vamos supor, tá? Vamos supor que, sei lá, dê 10.000. Não vai dar isso, vai dar mais. 10.000. 10.000 sobreviveram, 4.000 morreram. Ou seja, gente, isso aqui, na verdade, é uma informação inicial de proporção. E aqui é a realidade. Ou seja, se existe essa proporção, ele está dizendo o seguinte: então, sendo 4.000 que morreram, vê a quantidade que tem que sobreviveram, e aí você vai ter o total de pessoas que foram contagiadas, ok? Contagiadas não, contaminadas. Então, esse valor que a gente fizer aqui, a gente tem que somar com 4.000, tá bom? Porque lembra, tanto as pessoas que sobreviveram quanto as pessoas que não sobreviveram, elas pegaram a doença. Então, a gente tem que fazer esse somatório no final. Professor, regra de 3, cuidado, antes de você multiplicar cruzado qualquer regra de 3, lembra sempre que você pode simplificar na vertical ou na horizontal. Então de cara eu vou simplificar, eu vou dividir por 8 por 8. Dividiu por 8 dá 1. E tu divide por 8 aqui dá 500. Tranquilo? Ficou mais fácil, agora que você multiplica cruzado, o teu x vezes 1 que é x, vai ser só o produto do 90 vezes o 500. Bem simples, né? 9 vezes 5 dá 45, 0, 0, 0. 45.000. 45.000 sobreviveram. Mais os 4.000 que não sobreviveram, vai ser o total de pessoas que foram contaminadas. 4.000. Isso fecha em 49.000 pessoas. Muitos consideram que isso é pegadinha, né? Ah, professor, essa questão tem pegadinha. Não vou nem chamar de pegadinha. Existem algumas questões de matemática que elas são mais maliciosas. Isso aqui é normal de acontecer em questão de regra de 3. Você acha o teu valor X e você sempre tem que fazer uma operação a mais, tá? Só ter tranquilidade. Sempre que você terminar a tua questão de matemática, pega a resposta que você achou, pega a tua variável, pega o teu X, pega o teu Y, sei lá, e lê de novo o que o problema quer. Então, se você ia pegar, se você ia chegar nessa resposta, 45.000, você lê de novo, ó. Então, é verdade que o número total de pessoas que contraíram, tá? Contraíram a doença, foram contaminadas, né? Enfim, você tem que, na verdade, pegar aquelas 4.000 que morreram, mais essa galera que sobreviveu, somar. Resposta letra E. Beleza? Próxima questão, questão 16.
Vamos a ela. Alberto, Bruna, Carla e Carla, né, foram almoçar em um restaurante. E no final do almoço, cada um pagou o que consumiu. Sabendo que sem a taxa de serviço de 10% sobre o consumo total, Alberto e Bruno consumiram juntos R$ 150. Vou colocar logo essa informação. Vamos chamar, para simplificar, Alberto de A, Bruno de B. Então, ó, A mais B, Azão mais Bzão, dá um consumo de R$ 150. Vamos adiante. Bruno e Carla consumiram juntos. Opa, então agora é Bruno, Bzão, mais Czão de Carla, 114. Ok? E indo adiante, Alberto e Carla consumiram junto A mais C, 144. Temos um sistema. Tá? Pergunta do problema. É correto afirmar que a taxa de serviço de 10% sobre o consumo das 3 pessoas... Gente, vamos calcular o consumo dessas 3 pessoas, depois é mole. É só descobrir quanto é 10% disso. Professor, como é que eu faço isso? Ó, se você tem um sistema com 3 equações, soma essas 3 equações e compacta ela numa só. Vai sair o resultado que a gente precisa. Sabe por quê? O A aparece 2 vezes, o B aparece 2 vezes e o C aparece 2 vezes. Ok? Então vai ficar, somando tudo aqui na esquerda, vai ficar 2A mais 2B mais 2C. Aqui tu mantém o sinal de igual e aqui você soma tudo. Quanto é que vai dar essa soma aqui, gente? Olha só, aqui vai dar 300, 394, 404, 408. Confere? Ó, 394, 394, 300... Muito bom. Dividindo tudo por 2. Gente, tudo dividido por 2. Dividiu por 2 aqui dá A. Dividiu por 2 aqui dá B. Dividiu por 2 aqui dá C. E dividiu por 2 aqui dá 204. Ou seja, os 3 juntos consumiram R$ 204, sem a taxa. Gente, então, o consumo dessas 3 pessoas deu R$ 204. Na hora de cobrar 10%, garçom, né? O restaurante vai cobrar 10% em cima desse valor. Ou seja, 10% de 204 é só dividir por 10. É só andar com a vírgula uma vez para a esquerda. 20,4. Lembrando, professor, por que acontece isso? Eu vou traduzir essa conta. 10% é 10 sobre 100. O D é vezes. Perceberam? Então, na hora que você simplificar aqui de cara, ó, esse zero, então vai ficar o quê? 204 em cima, e embaixo sobrou o quê? 10. Dividir por 10 é só andar com a vírgula uma vez para a esquerda. Ou seja, a partir de agora, que é 10%, pega o número, joga a vírgula uma vez para dentro. Acabou. Olhando então nas opções, a gente vai ter o quê? Resposta certa, letra E, de elefante. Vamos adiante, vamos para a questão 17. Em um pequeno mercado, o dono resolveu fazer uma promoção. Para tanto, cada uma das 3 caixas registradoras foi programada para acender uma luz em intervalos de tempo regulares. Na caixa 1, a luz acendia a cada 15 minutos. Na caixa 2, a cada 30 minutos. E na caixa 3, a luz acendia a cada 45 minutos. Só pelo enunciado, tu já vê claramente que essas questões são de MMC. 15 em 15 minutos, 30 em 30 minutos, 45 em 45 minutos. Eu nem terminei de ler a questão, mas eu já vi que vai rolar momentos em que elas vão coincidir, essas caixas acenderem. Tá? Ou seja, nós vamos buscar múltiplos comuns desses 3 números que eu falei. Tá? Vamos lá, continuando. Toda vez que a luz de uma caixa acendia, o cliente que estava nela era premiado com um desconto de 3% sobre o valor da compra. E quando as 3 luzes acendiam ao mesmo tempo, olha o que eu falei que ia acontecer. Esse desconto era de 5%. Se exatamente às 9 horas da manhã de um determinado dia as luzes das 3 caixas acenderam ao mesmo tempo, então é verdade que o número máximo de premiações de 5% de desconto
que essa mercadoria poderia ser, que esse mercado poderia ter dado aos seus clientes das 9 da manhã às 21 horas e 30 minutos daquele dia. Bem, vamos lá. Muito importante de cara, para começar a questão, calcular logo o MMC do 15, do 30 e do 45, ok? Para a gente descobrir qual é o intervalo de tempo em que vai coincidir dessas três caixas abrirem juntas, ok? Desculpa, acenderem juntas. Professor, como é que eu faço isso? Bem, você tem que pegar simplesmente o 15, o 30 e o 45 e fatorar tudo ao mesmo tempo, ok? Pois o produto desses números aqui da direita vai ser o MMC, ou seja, começa por 2. Bem, 15 não dá para dividir por 2, mantém. Aqui dá 15 e aqui dá 45. Por 3 dá 5, 5 e 15. Por 3 de novo, dá 5, 5 e 5. E finalizando por 5, ó, tudo 1, ok? Ou seja, galera, 5 vezes 3, 15, vezes 3, 45, vezes 2, 90. Ou seja, de 90 em 90 minutos, nós vamos ter, coincidindo dessas três caixas, acender as luzes juntas, ok? Então esse resultado aqui deu 90 minutos. Até aí tranquilo? Vamos lá. O problema está falando que teve uma variação de 9 horas da manhã até às 21h30, ok? 21h30, ou seja, 12 horas mais metade. Gente, 12 horas, 12 vezes 60, olha só, aqui nós tivemos uma variação de tempo de 12,5 horas, ok? Vezes 60, isso dá 720, porque 12 vezes 60 dá 750, porque 12 vezes 60 dá 720, mais os 30 minutos, né? Ou seja, 12 vezes 30, 12,5 vezes 60, 12 horas,5 vezes 60 minutos dá 750 minutos. Ou seja, gente, esse intervalo ao longo do dia, essa promoção durou, num dia, 750 minutos, ok? Então a gente tem que descobrir quantos intervalos de 90 minutos encaixou aqui, para descobrir quantas vezes acenderam as luzes juntas, ok? Só que cuidado! A gente vai fazer essa divisão, para descobrir quanto isso aqui encaixa aqui, é só dividir. Só que cuidado, pelo seguinte, nós vamos descobrir, na verdade, quantos intervalos de 90 nós temos. Por exemplo, acendeu inicialmente aqui, né, nesse pontinho, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos. Gente, 3 intervalos de 90 foram 4 horários acendendo. Tem que sempre somar um no final, tudo bem? Cuidado com isso. De novo, se você descobrir que tem, vamos supor que fossem 3 intervalos, a resposta seria 4. 4 momentos que teve essa promoção. 4 horários que coincidiu desses caixas acender a luz juntos, tá? Então a gente vai dividir esses valores e no final vai somar 1. Só que esse valor não vai dar exato não, tá, gente? Pelo seguinte, não significa necessariamente que foi 9h30 o último horário. Então essa divisão, pode dar resto, não tem problema nenhum. Deixa o resto. Então a conta vai ser 750 minutos, que foi a duração dessa promoção, dividido por 90. O quociente vai dar 8. 8 vezes 90, 720. Resto, 30. Deixa esse resto. Esse 8 aqui, a gente faz o quê? Como a gente já tinha combinado agora há pouco. Soma 1. São 9 horários, ok? 9 horários em que esses caixas vão acender a luz juntas. Só que cuidado, a resposta não é essa. Tá? Por sorte, nem tem opção 9. Mas tem opção 8, cuidado, hein? 9 horários em que cada horário 3 clientes ganham, porque acende as luzes dos 3. Então ele quer um número total de clientes. Então a conta vai ser o quê? 9 vezes 3. Cada vez que acontece uma promoção, 3 clientes ganham. Então são 27 clientes contemplados nessa promoção. Aí sim a gente finalizou a questão. A gente analisa lá as opções e vai ver que vai dar a letra D de dado. Beleza? Muito bom. Questão 18. Vamos para a questão 18. A questão 18 diz o seguinte. Marcel e Vera estão brincando com o jogo
que tem N cartas, que inicialmente foram divididos igualmente entre eles. Ok? Seu melhor momento do jogo, Marcel tinha 3/5 do número total de cartas, enquanto que Vera tinha o restante. Vera venceu o jogo, terminando com 2/3 do número total de cartas, e Marcel com o restante. Sabendo-se que o Marcel terminou o jogo com 24 cartas a menos do que tinha no seu melhor momento, ok? É correto afirmar que N é igual a... Vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 2 momentos essa questão. O primeiro momento, ok? Primeiro momento em que a gente vai ter as frações de Marcel e Vera, né? E esse segundo momento também para a gente poder fazer uma comparação. Então vamos lá. Marcel, no primeiro momento, ele estava no seu melhor momento, né? Então vamos escrever aqui, ó. Marcel, Vera. Ok? Depois bota aqui também Marcel para o segundo momento e Vera no segundo momento. Fica bem ilustrativo isso aqui, tá bom? Vamos lá. No primeiro momento, Marcel tinha 3/5 de N. Vera o restante, 2/5. É a diferença do total. Frações complementares. Já no segundo momento, Vera, a informação foi dada da Vera aqui, ó, 2/3, ela ganhou o jogo com 2/3 do número de cartas. Marcel o restante, 1/3 de N. Está bem mapeado agora a nossa questão. Professor, mas não tem valor numérico nenhum sem ser essas frações. Mas vai aparecer agora. Ele diz aqui, ó, sabendo-se que Marcel terminou o jogo com 24 cartas a menos. Gente, o problema é pede o N. A gente vai descobrir o N exatamente com essa informação de 24. Sabe por quê? Ó, melhor momento menos o pior momento dá 24 cartas. A diferença dos momentos dele deu 24. Temos uma equação na nossa mão para finalizar e descobrir o valor do N. Ou seja, vamos escrever essa equação. 3/5 de N menos 1/3 de N é igual a 24. Cuidado, hein? Frações com denominadores diferentes, MMC. Vamos fazer aqui do outro lado da igualdade também, que a gente já elimina o denominador. Então vai ficar o seguinte, o MMC dos denominadores aqui dá 15. Então aqui você bota 3, aqui você bota 5 e aqui você bota 15. Ok? Multiplica em cima, vai ficar o quê? 9N menos 5N é igual a 360, que é o 15 vezes 24, ok? Vem pra cá. 4N é igual a 360, essa subtração. 9N menos 5N. Logo, N vai ser 360 dividido por 4, que dá quanto, gente? 90. Acabou a questão. Conferindo o nosso gabarito, resposta certa, letra C de casa. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para a questão 19. Questão 19 é uma questãozinha de juros simples, ok? Questão muito boa, em que a gente vai apresentar aqui a fórmula de juros simples. Atenção para esse tipo de questão, porcentagem, juros, muito provável que caia na nossa prova do TJ, hein? Então vamos lá. De cara eu vou colocar aqui a fórmula dos juros simples, que a gente deve precisar. Capital. Os juros, na verdade, vêm do produto do capital com a taxa e o período. Tá? Capital inicial é o quanto você vai investir, a taxa, né, a porcentagem, 20%, 30%, e o T é o período, né? Período de tempo, pode estar em anos, meses, enfim. Vamos à questão. Certo capital aplicado por um período de 9 meses a uma taxa de juros de 18% ao ano rendeu juros no valor de 1.620. Ou seja, ele deu isso, tá? Vou até colocar aqui, 1.620. O capital acho que foi a única coisa que ele não deu, né? Os juros ele deu, vamos colocar aqui, eu vou deixar em porcentagem. O certo na hora de substituir você botar 0,18, tá? Que é 18%. Deixa assim. E o período é de 9 meses, tá bom? 18%, 18% ao ano. Se você tivesse que substituir, porque essa substituição não é tão importante
tá? Essa conta a gente nem vai fazer. Mas aqui, teoricamente, você teria que colocar 9 sobre 12, ou 3/4, enfim. Só para não cometer nenhum erro matemático, eu substitui certo. Agora, o segundo momento aí, né? Ele fala, para que os juros do mesmo capital, ou seja, o mesmo capital. Isso aqui foi o momento inicial, e agora a gente tem um segundo momento, chamado de momento final. Então, para o mesmo capital, ok? Aplicado no mesmo período, deixa o 9 sobre 12 aí, seja de 2.160. A taxa de juros simples anual deverá corresponder da taxa... Opa, então aqui vai ter uma variação, gente, olha só. Essa nova taxa aqui, houve uma variação aqui, vai ter que ter uma variação aqui. Essa variação é a pergunta do problema. Então, uma coisa muito importante, gente, olha só. Pensa aqui nessa fórmula. Juros e taxa são grandezas diretamente proporcionais. Se você dobrar aqui, você dobra aqui, para manter a igualdade. Se você triplicar os juros, você tem que triplicar a taxa. Considerando, é claro, que o capital e o período vão ficar intactos, ok? Que é a proposta do problema. O capital não mudou, ele não deu o mesmo, né? E a taxa também não mudou. Lembrando, viu que eu não estava tão preocupado, 9 sobre 12 e tal, enfim. Só para não cometer erro matemático, eu substituí certo. Mas o capital é o mesmo e o período é o mesmo. Ou seja, gente, houve uma variação dos juros e ele quer que você reproduza isso com uma variação da taxa. É a mesma coisa. Se você vamos supor que aqui tivesse dado o dobro, tá? Que é o 3.240. Aqui seria uma taxa de 36, dobra também. Para manter a igualdade, o que você mexer na esquerda, você tem que mexer na direita também. São grandezas diretamente proporcionais, ok? Ou seja, basicamente a gente tem que descobrir essa variação. Gente, a variação de juros, vou botar o delta, né, que é um símbolo clássico para variação. A variação de juros nada mais é do que os juros, né, o capital maior, capital não, vou botar juros para não confundir. Os juros maior sobre os juros menor. Sempre que você quiser saber a variação percentual, basta pegar o maior e dividir pelo menor. A regra de 3 explica isso, gente, olha só. A gente sabe que o nosso 1.620 é o 100% no início, tá? Já o 2.160 vai ser o X. Sim ou não? Vai dar, sei lá, 150%, 160%. Só que não se esqueça que 100% é 100 sobre 100, ó. 100 sobre 100 é 1. Ou seja, na hora que você multiplicar cruzado, vai ficar o quê? 1.620x é igual a 2.160. Olha o que vai acontecer. Esse x, essa variação percentual, nada mais é do que o valor maior menos o valor menor. Tranquilo? E para facilitar a nossa vida, o problema não pediu nem percentual isso. Só deu infração, é só simplificar. Ou seja, simplifica o zero com zero. E, professor, o que eu simplifico agora para conseguir chegar na fração irredutível? Relaxa, vai dividindo por 2, por 3. Ó, quanto é 216 dividido por 2? 108 sobre 81. Ok? Divide por 3 agora, vai dar quanto? 36 em cima, 27 embaixo. Divide por 9, dá 4, divide por 9, dá 3. Acabou a questão. Acabou. Ou seja, gente, você, na verdade, você multiplicou por 4/3 para vir para cá. Automaticamente é multiplicar por 4/3 para ter a nova taxa. E é exatamente isso que ele pede, a variação da taxa de 18% ao ano. 4/3, resposta certa, letra B de bola. Tranquilo? E para finalizar a nossa prova, questão número 20. Questão 20 é uma questão que vai trabalhar um pouquinho aí de sistema de capacidade, né? Vamos lá, vamos ler. Para executar serviços de pintura com 2 demãos, ou seja, 2 camadas de tinta, o fabricante de uma tinta recomenda a utilização de um galão de tinta contendo 3,6 litros para cada 60 metros quadrados a serem pintados. Ok? Isso com 2 demãos.
Para pintar uma determinada área, Pedro comprou 3 galões da referida tinta, mas ao invés de fazer 2 demãos, ele fez 3 demãos. Okay? Se ao final da pintura sobraram 1.200 ml de tinta, gente, esse 1.200 ml de tinta vai ser 1,2 litros, né? Porque lembrando, a gente tem litros, centilitros, decilitros e mililitros, tá? Então se a gente tem esse 1.200 mililitros, ó, para mililitros, decilitros, centilitros, litros, é 1,2 litros, tá? Então as alternativas a seguir é que mais se aproxima da área pintada por Pedro em metro quadrado. Gente, vamos descobrir primeiro quanto de tinta ele usou? Quanto de tinta ele usou é o seguinte, a capacidade de uma lata vezes 3, já que ele comprou 3 latas, não é isso? Isso aqui vai dar 10,8 litros. E aí a gente desconta isso que ele não usou, esse 1,2 litros, que a gente fez a adaptação de mililitros para litros, tá? Ou seja, ele usou, na verdade, 9,6 litros de tinta. Tranquilo? Gente, o problema oferece em 2 demãos e fala que ele usou 3 demãos. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar tudo para uma demão só. Depois a gente faz a adaptação. Da seguinte maneira. O problema não diz que 3... Deixa eu fazer aqui, ó. 3,6 litros, ele não pinta 60 metros quadrados com 2 demãos? Se for com uma demão só, seria o dobro, 120 metros quadrados. Certo? Imagina, se você quer fazer, na verdade, 200 metros quadrados com uma demão, se você fosse usar 2 demãos, você só vai conseguir pintar metade desse valor, ok? Então aqui mais uma vez, 3,6 litros conseguem pintar 120 metros quadrados de área, ok? 9,6, que foi o que ele usou, vai pintar X. Ou seja, a gente vai descobrir agora quanto ele conseguiria pintar com uma demão. A gente vai pegar esse resultado e vai dividir por quanto, gente? Por 3, ok? Porque ele vai usar 3 demãos. Então, vamos supor que ele, com aquela tinta ele conseguia pintar 300 metros quadrados com uma demão. Se ele for, na verdade, quiser dar 3 demãos, ele vai ter que dividir. Ele só vai conseguir pintar 100 metros quadrados. Faz sentido? Ok? Então, vamos lá. Vamos multiplicar cruzado agora. Então, vai ficar 3,6x é igual a 9,6 vezes 120. Ok? Pega... De cara você pode tirar vírgula, porque é como se eu tivesse multiplicado 10 na esquerda e na direita. Então vai ficar 96 vezes 120, 36. Tranquilo? E agora é só simplificar. De cara, se você dividir por 12 aqui dá 10, dividir por 12 dá 3. Certo? 96, se a gente dividir o 96 por 3, vai dar quanto? 32. Então deu 320 metros quadrados. E aí você tem que dividir por 3. Porque ele vai pintar com 3 demãos, vai reduzir para 1/3. Na verdade 320 vai dar 106, né? Vírgula alguma coisa. Vem nas opções de resposta, a resposta é letra A. O valor mais próximo vai dar o quê? 107. Resposta é letra A. Então finalizando, concluindo, né? Refazendo essa conta aqui, ó. Você fez, na verdade, 320 dividido por 3. Ó. Vai dar 1, aí o 2 não vai dar, bota um 0 aqui, 6, resto 2. Ou seja, na hora que você botar mais um 0 vai ficar vírgula, valor aproximado. Resposta certa, a letra A. Com isso a gente finalizou a nossa prova do TJM, que é uma excelente referência de treinamento para a nossa prova do TJ de São Paulo. Beleza? Valeu, galera. Ó, acesse o nosso site lá, www.matematica10.com, e lá a gente tem um pacote completo, com videoaulas, explicando todos os tópicos, dando aula de todos os tópicos que caem, muitos exercícios resolvidos, muitos vídeos com os exercícios simulados, tá? www.matematica10.com. Dá uma acessada lá, o melhor lugar para você se preparar para a sua prova de matemática e raciocínio lógico do TJ de São Paulo. Valeu, galera!